Quero saudar a você, professora da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Estamos adiante de nós com a lição de número 10, a promessa do Espírito, a versão simplificada desta lição. Um dos maiores diferenciadores entre a versão normal e a simplificada na lição número 10 é que a lição normal eu foquei no batismo no Espírito Santo, no tocante a esta realidade de dons, batismo e a promessa para este revestimento de poder. Os três tópicos vão focar nisso aí, nos trazendo uma profundidade muito especial. E na aula simplificada, nós caminhamos mais junto com aquilo que o comentarista propôs para nós, tendo assim tanto a vinda do Espírito Santo como um consolador, como aquele que vem habitar em nós, como aquele também que vem nos revestir. Claro que as três coisas eu vou falar de uma maneira mais rápida na outra aula e trago um ponto mais profundo, mas nessa simplificada, para você, professor, saber que nós vamos estar mais paralelo com a revista e assim espero que seja melhor para cada um de nós, uma vez que esta aula simplificada nós trabalhamos com a profundidade de uma maneira diferente que a outra aula. Até agora temos sido deveras abençoados por esta aula aqui. Recebido notícia dos irmãos que também tem sido uma bênção junto aos seus alunos. Principalmente o que eu tenho escutado é que a participação dos alunos tem sido melhor e este é o foco mesmo desta aula, né? É trazer o interesse de pessoas que às vezes, a princípio nós dissemos, são tão simples, né? Como eles vão se interessar com coisas tão profundas e às vezes isto nos surpreende. Simples, mas quando alcançam, quando vem o desejo da nossa parte de engajá-los no aprendizado, nós temos visto pela graça do Senhor que eles não só estão aprendendo, mas estão felizes em aprender e cada vez mais participando. Muito bem, a nossa aula de hoje, versão simplificada da lição 10, com o título A Promessa do Espírito Santo. Este roteiro eu compartilho com você aqui na descrição deste vídeo, então fique à vontade de baixar o link. Algumas semanas nós colocamos o link com algum problema aí, depois tivemos que corrigir, vamos tomar o cuidado para que esta semana isso não aconteça e você possa desde o princípio já baixar e usar este roteiro, não é? Junto com os seus estudos. Na motivação de hoje, eu colocaria que essa é uma classe que vai ser profunda e que eu creio que nós vamos estar nos enraizando. Aprendendo mesmo, enraizar significa aprender com uma certa profundidade acerca da obra do Espírito Santo de Deus, né? Quando a gente fala de Jesus, nós conhecemos porque ele esteve aqui, muita coisa ele fez. A obra do Espírito Santo parece uma coisa, como diz o nome, né, mais espiritual e às vezes a gente pode ter algumas dúvidas, algumas perguntas e hoje nós vamos estar tratando deste assunto. O desenvolvimento da lição vai ser baseado nos três objetivos e os três objetivos estão paralelos a cada um dos três tópicos da nossa lição aqui. Primeiro, vamos ensinar sobre a promessa do envio da pessoa do Espírito Santo. Segundo, ensinar sobre a atuação do Espírito Santo no crente. E terceiro, ensinar sobre o batismo no Espírito Santo. Então, o primeiro tópico que fala sobre a promessa do envio do Espírito Santo, eu vou ler para você aqui aquilo que eu proponho ensinar, e este comecinho eu acho muito interessante. É um pouquinho profundo, mas eu tentei colocar em palavras simples. É um conhecimento que eu acho necessário, mas que não é geralmente feito quando as pessoas estão novas na fé, uma coisa que a gente vai alcançando mais na frente na nossa caminhada, mas eu decidi colocar aqui nesta lição para nós. Qual é a realidade? Que no Antigo Testamento, o povo de Deus, que no caso era a nação de Israel, eles reconheciam e conheciam a pessoa do Pai. Jesus e o Espírito Santo estavam lá, nós vemos, nós que hoje conhecemos estas duas pessoas da Trindade, nós vemos textos que mostram ele lá, mas quem vivia a realidade do Antigo Testamento não percebia, pelo menos em ações, estas outras duas pessoas, mas via a pessoa do Pai. Foi Deus Pai quem se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó. Foi o Pai que chamou a Moisés para libertar o povo, né? E através de Moisés deu a sua lei ao povo de Israel. E como nós dissemos, Jesus e o Espírito também estavam lá, mas a pessoa mais perceptível era o Pai. E o que eu coloquei em negrito aí para você realçar na sala de aula é que o relacionamento com o Pai se dava por obediência aos seus comandos. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai receber e entender um Deus Pai se relacionando com o seu povo, mas este relacionamento era de
em fazer o povo entender a sua vontade, os seus mandamentos e demandar deles obediência. Quando havia um erro, quando havia uma displicência, quando havia uma traição, então havia que se reconciliar e alguns padeciam, não é? Outros se reconciliavam através do sistema sacrificial. Agora, este era o Antigo Testamento, a pessoa do Pai. Depois nós vemos na Bíblia vindo a pessoa de Jesus, é o começo do Novo Testamento. 4 evangelhos são 4 versões da história de Jesus. E Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio ser Deus junto ao homem. As pessoas da época puderam, como disse João, tocar na palavra da vida, ou seja, viveram com ele, tocaram nele, comeram junto com ele, andaram. Mesmo aqueles que não estavam perto, às vezes viajavam para ouvir Jesus falar, né? Nós só podemos imaginar quão confortante era ter Cristo aqui na terra, poder ver a ele, receber as bênçãos dele, muita gente curada, liberta, e os ensinos preciosos que ele nos deram. O relacionamento com Jesus era pessoal, do jeito que a gente mais e melhor conhece, né? Conhecer alguém, falar com alguém, receber a bênção de alguém, e que alguém, né? Era a maneira que nós nos relacionávamos com Jesus como um ser humano e como eles ali, como qualquer outro ser humano. Mas antes de Jesus voltar ao céu, ele disse que nós não ficaríamos sozinhos, mas que o Consolador, o Espírito Santo, seria enviado para ficar conosco. E agora nós vamos estudar, a partir deste momento, o relacionamento com o Espírito Santo. Então nós aprendemos, revisando aqui, relacionamento com o Pai era através da obediência aos seus mandamentos, aos seus comandos, ok? Relacionamento com o Filho era pessoal, ele estava aqui em pessoa, nós podíamos lidar pessoalmente com ele. E agora, antes de subir, ele disse, olha, eu vou, mas fiquem lá, porque eu vou enviar o Espírito Santo, este Consolador, que vai ficar com vocês. E agora, nesta aula, nós vamos aprender sobre o relacionamento com o Espírito Santo, que é o que nós vivemos hoje. Jesus já não está presente conosco. Deus Pai, nós o conhecemos, mas entendemos que este é o tempo que ele está conosco através do seu Espírito. Então, nós vamos aprender aqui como é que funciona isso aí. Então, no primeiro tópico da nossa lição, nós somos ensinados duas coisas. Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós somos ensinados é que o Espírito Santo, o que ele vai fazer pelo pecador. A primeira coisa que nós vamos observar, e nós aprendemos aqui do comentarista, no primeiro tópico, é que o Espírito Santo faz algo pelo pecador. Tá escrito no primeiro tópico, primeiro subtópico. Apesar dele estar falando de Consolador aí, você vai ver que ele vai falar sobre o que ele faz para o pecador, que na leitura bíblica em classe está aí o texto de João 16, né? No texto de João 16, versículo 8, e este é o texto que eu coloquei aqui, olha. Tudo que eu coloquei em negrito, você vai ler com os seus alunos. Se eles tiverem influência em leitura, como vão ser nesta lição alguns textos, algumas lições eu faço com poucos textos, essa eu fiz com mais textos. Então, você pode dividir um versículo para cada um, alguns até colocam num papelzinho, distribuem no começo da aula, né, um versículo para cada um. Você pode pedir, né, para cada um ler durante o passar do tempo da aula, e você pode, dependendo do nível de leitura, ler devagar para que eles possam responder. O importante é que se escute, se leia, se acompanhe e possa aprender da palavra. Este é o foco que nós temos na lição simplificada neste canal, pela graça do Senhor Jesus. Então, João 16 e 8, vamos ao texto. Aqui estamos só eu e você, então vamos nós ao texto, né? Olha lá o que diz. E quando ele vier, é Jesus falando, quando o Consolador vier, quando o Espírito vier, ele convencerá quem? O mundo. Do quê? Do pecado e da justiça e do juízo. Então, vemos que esta é a obra do Espírito Santo para com o mundo. Qual é a obra? Convencer. Pronto. Então, nós aprendemos qual é a obra do Espírito Santo para com os não crentes, para com o mundo, para com o pecador. O Espírito Santo, ele vem convencer. Neste versículo aqui, Jesus fala das 3 coisas que ele convence: pecado, justiça e juízo. Não vamos focar aí. No sentido somente que este convencimento é para que haja salvação. Essas pessoas não são salvas, estão no mundo, estão sem Deus, fora do caminho de Deus. Amém? Então, o Espírito Santo, um dos trabalhos que Jesus disse que ele vem fazer é convencer a eles. Agora, nós vamos ajudar este texto com 2 outros, para nós entendermos bem esta obra. Efésios capítulo 6, versículo 17.
Diz o texto: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Ora, o Espírito com E maiúsculo aí é o Espírito Santo de Deus, ele tem uma espada que ele usa. A espada é aquilo que ele usa para o seu trabalho, para a guerra, para a sua atuação. E o que ele usa na sua atuação? Lembramos aí o que é? A palavra de Deus. Né? Então, nós aprendemos de Efésios 6:17 que o Espírito Santo usa a palavra de Deus. Ora, se ele veio em relação ao mundo convencê-los, o que ele usa para convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo? Ele usa a palavra de Deus. Então, há uma parceria da palavra de Deus que nos cabe pregar, falar, distribuir no folheto, né? Fazer vista e ouvida neste mundo, e o Espírito Santo que vai usar esta palavra como a sua espada para atuar naquilo que nós não podemos, que é convencer o pecador. E 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 14, completando esta obra do Espírito pelo pecador, diz: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural é o homem sem Deus, é o homem na sua realidade não espiritual. Ele não entende, diz o texto, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, no versículo 13, nós vemos aí que nós falamos, ou seja, quando Paulo prega, ele prega com as coisas que o Espírito Santo ensina. Aí veja bem, o homem não entende das coisas do Espírito, mas o Espírito ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Ou seja, ele usa a palavra de Deus para que aqueles que não têm discernimento ouçam, sejam convencidos e agora passem a entender as coisas espirituais através dessa ação do Espírito. O nosso convencimento não é, como disse Paulo, através da sabedoria humana. É por isso que nós, quando falamos também, falamos na virtude do Espírito de Deus. E é Ele quem usa essa palavra. E outra coisa, a própria palavra sozinha. Se a gente não falasse nada e só ler esta palavra, ela sozinha, ela é a arma. E o Espírito Santo usa para convencer e para, a segunda palavra aí, ensinar. Então, este trabalho, esta obra, que ele opera, inclusive, no pecador, neste processo de trazê-lo, não é, para Deus, é a primeira parte que nós aprendemos dessa lição. A segunda é o que o Espírito Santo veio ser para a igreja, para os crentes. Primeiro, falando para os não crentes, ele veio convencer. Ele veio fazê-los entender as coisas espirituais, porque naturalmente eles não conhecem. E ele usa como arma a palavra de Deus. Aprendemos. Segundo, o que ele veio fazer para a igreja? Vamos ver o que aprendemos do texto. Vamos usar este texto aqui, tão somente este. Eu penso que eu só coloquei aí um versículo a mais aí para nós. Mas, de maneira geral, vou me manter neste texto aqui. Vamos ler primeiro, João 14:16. E aí, este daí eu acho que é 100% você ler ou ter alguém lendo e perguntar o que você aprende aí deste texto. O que o Espírito Santo faz a partir deste versículo? E dá um tempinho para eles pensarem, gastarem mesmo o cérebrozinho, que é importante. E eu quero entender, porque isso é o que traz alegria para mim. Eu posso ir só imaginar como vai buscando o interesse de um e outro, e alguns já estão até desejosos de chegar à próxima aula, para eles aprenderem, para abrirem a biblinha deles mesmo e acharem estas verdades, ou até quando você lê, naqueles que não podem ler, eu posso só imaginar o sorriso de alegria, de ouvirem com atenção, buscando a resposta, de aprender nas Escrituras. Nós estamos sendo usados por Deus, de dar este privilégio, porque o privilégio do crente é aprender da palavra de Deus, daquilo que Deus revelou para nós, direto. Aleluia! Já foi o tempo que nós precisamos de alguém, no nosso caminho para orar por nós, para interceder, para traduzir, Não, vamos à palavra de Deus, claro que nós podemos e somos professores para ajudar no entendimento, para isso pesquisamos, aprendemos, mas temos o direito,
hoje, pela graça de Deus e o acesso também espiritual a esta palavra. João 14, 16, o que diz o texto aí? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, qual é a promessa? O que o Espírito Santo veio fazer aqui? Ele veio ser um Consolador, primeiro. E segundo, ele veio fazer companhia pra gente. Jesus disse, olha, eu vou e vou rogar ao Pai que mande o Consolador. Primeira palavra que eu já gostei dela. Alguém que vem consolar, né? Só pela natureza da palavra. Mas segunda, que eu aprendi aí, é que ele vem ficar conosco para sempre. Ou seja, todo o tempo que a gente, como igreja, viver, quem é que vai estar aqui com a gente? Jesus veio e teve que ir embora. Quando Jesus começou, eu sempre rio com isso. Quando ele começou com essa conversa com os discípulos, que eu tenho que ir, o pessoal disse que, como assim? O que você está querendo dizer? Assustou, né? Tava tão bom com Jesus aqui, tudo tão maravilhoso, tantas maravilhas, tantas palavras ricas, tanta glória. Como assim tem que ir? Né? Ele diz, não se preocupe, o Pai vai enviar o Consolador, não é isso? Para que fique convosco para sempre. Então a promessa primeira é essa. O Consolador veio, o Espírito Santo veio para fazer companhia para a igreja, o tempo que a igreja estiver aqui. 14, 17 de João. O que diz? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu acho que aí tem mais de uma coisa, e tem, com certeza. O que a gente aprende do Espírito Santo em relação à igreja deste versículo? Deixa o povo buscar, né? E vai ser uma coisa aqui, outra coisa aqui, outra coisa. Aí você vai enumerar, eu botei para você aí no papel, no nosso roteiro aqui, né? Primeiro, o mundo não conhece e não recebe. Então, esse assunto de Espírito Santo não é para quem não nasceu de novo. Pode algum lado ou outra que adora ídolos, que está misturado com paganismo, com cristianismo, misturado com todo. Pode dizer que tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo. O nome do Espírito Santo está por aí por todo lado. Mas Jesus disse que o mundo não o conhece nem o recebe. Ponto. É o que Jesus disse. Ou seja, assim, enquanto é mundo, enquanto não é nascido de novo, não tem este negócio do Espírito Santo. Tá? Segunda coisa. O crente conhece, tá aí, ele diz, vocês conhecem, tá aí, mas vós o conheceis. Agora, uma coisa interessante aqui que ele diz assim, porque habita convosco e estará em vós. E aí, cabe-nos uma explicação um pouco mais delicada. Se você, como professor, achar que não deve fazer, coloca tudo numa coisa só, tá? E explica só o fato que ele habita em nós como crente, ok? Encerra por aí, que é baseado, inclusive, no outro texto que eu pus para você aí, 1 Coríntios 13:16. Você lê os dois e encerra por aí. Mas eu quero fazer uma colocação seguinte. No tempo que Jesus estava aqui, quando ele falou este texto, versículo 17, Jesus estava aqui. Ele estava falando com as pessoas na frente dele ali. Aí ele disse, este Espírito habita convosco, ou seja, no tempo de Jesus, ele e o Espírito Santo já estavam no meio deles. Nós vamos estudar no próximo tópico por como pode ser que ele, naquele tempo, habitava junto, no meio, no sentido, estava ali, não é? Quando o reino de Deus veio para a terra, na pessoa de Jesus, a atuação do Espírito de Deus veio junto com ele. Com certeza, biblicamente, ele estava atuando em Jesus, mas não necessariamente morando no coração. Nós vamos ver isso no tópico seguinte. Mas Jesus disse, olha, no futuro ali, e estará em vós. Ou seja, Jesus está dizendo que vai chegar o tempo que o Espírito Santo vai estar em vocês, ou seja, dentro de vocês. É o que nós vamos entender que nós vivemos isto hoje. 1 Coríntios 3:16, o texto diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, Paulo nos está mostrando, e há mais de um texto, né, que diz a mesma coisa, que o Espírito de Deus agora habita dentro de nós, e é o que nós reconhecemos. No próximo tópico isso vai ficar muito mais claro, mas eu quero dizer que aqui já Jesus está ensinando estas realidades que o mundo não tem, que nós conhecemos ele, que no tempo de Jesus ele estava já entre eles ali, naquela realidade, mas que chegaria um tempo que ele habitaria dentro deles, amém? João 14:26, o que diz? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos o quê?
ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, que duas coisas a gente aprende daí? Ele vai nos ensinar e nos vai fazer lembrar dos ensinos de Jesus. Claro que isso continua naquele mesmo esquema, são os alunos que provavelmente vão responder e facilmente esse aí. João 16:13, o que diz o texto? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que eu aprendo aí? Com certeza também você vai deixar os seus alunos trazerem. Primeira coisa que eu vejo que ele vai fazer é nos guiar na verdade. Então o Espírito Santo tem o trabalho, junto a nós crentes, de nos guiar à verdade. Nós vivemos tempo, sempre vivemos, como humanidade, que há verdades, entre aspas, conflitantes. E não pode existir mais de uma verdade sobre um mesmo assunto, né? Então, o Espírito Santo vai ser aquele que nos vai guiar. E também ele vai falar até sobre o que há de vir, coisas futuras. A maioria dessas coisas estão escritas na Bíblia Sagrada. E as que não estão, ele vai revelar, mas que estão condizentes com aquilo que já foi revelado. Terminamos aí, nós aprendemos no primeiro tópico, a atuação do Espírito Santo como promessa do Pai. Este Consolador vem, vai atuar nos não crentes, como principalmente para convencê-lo, né, usando a palavra, e nos crentes vai ser o quê? Vai ser consolador, vai ser uma companhia, né? Vai habitar em nós, vai nos ensinar, vai nos lembrar dos ensinos de Jesus, vai nos guiar na verdade e vai nos falar do que há de vir. Isso é o que nós aprendemos até aqui. Tópico número 2. Ensinar a atuação agora, a atuação do Espírito Santo no crente. Todos nós que já nascemos de novo temos provado por experiência o que é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele vem habitar em nós no momento que nós recebemos a salvação após termos crido e confessado. Vou te lembrar do texto de João 3, 3 e 5. É Jesus com Nicodemos. Olha lá, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não o quê? Nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Jesus respondeu, na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, com isso eu vejo que há um novo nascimento, né? E quando nós nascemos de novo, é o momento que o Espírito Santo vem habitar em nós. Escute, por favor, porque tem muita gente confundindo-nos já em relação a isso, porque existem teologias e gente no meio cristão e gente que se diz pentecostal ou carismático que estão confundindo. E dizem, olha, todo mundo é batizado no Espírito Santo, porque diz a palavra que quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito. Sim! Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito, mas não o batismo no Espírito. Nós recebemos o Espírito para morar em nós. É uma coisa separada da outra. A Bíblia separa bonitinho uma coisa da outra, porque veja aí, que em João capítulo 3... mal Jesus tinha chegado, ele começou o ministério por aí, em João capítulo 3, no sentido do decorrer do livro. Ele está começando seu ministério. O batismo no Espírito Santo só vai existir aonde? Em Atos 2. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ok? Então, são separadas estas duas coisas completamente. E mesmo em Atos nós vamos ter a prova maior. Todos os textos de Atos, quando há um batismo, já tinha havido uma conversão antes. Até algum texto que parece que não é, nós vamos mostrar que é sim. Glória a Jesus. Ora, nós reagimos, e eu estou seguindo agora ainda o meu roteiro aqui, contra o pecado. Por quê? Porque temos o Espírito em nós. Então, por isso nós reagimos contra o pecado. Nós somos guiados por ele, pelo Espírito Santo de Deus. Nós frutificamos o seu fruto que está em nós. Se você lembra, e a gente pode lembrar os alunos de Gálatas 5:22, que diz, mas o fruto do Espírito o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O que é isso? Quando o Espírito Santo habita em alguém, ele começa a frutificar isso. Se você não parar isso, buscando as coisas carnais, esquecendo das coisas de Deus, e pelo contrário, você alimentar o Espírito, principalmente pela palavra, mas em oração, na casa de Deus, o que vai acontecer? Esse fruto vai começando a crescer. Uma árvore bonita. E o crente vai ficando formoso. Formoso em que sentido? Amoroso, sempre feliz, paciente, longânimo, manso. Aí você diz, irmã, e aquele crente que não tem mansidão nem para nada? Porque não está permitindo, não está alimentando o espiritual e está alimentando muito o carnal. É crente, o Espírito Santo já habita nele. Reage contra o pecado. Sente-se mal quando peca contra Deus. Tudo isso é realidade do Espírito Santo que habita em nós. Nós reconhecemos isso, né? Mas, naturalmente, ele frutifica em nós.
Ele verdadeiramente habita em nós, os salvos, mas nos discípulos que andavam com Jesus, eu pergunto, porque nós falamos no tópico passado, que Jesus falou uma coisa interessante ali, ele diz, olha, está entre vós, habita entre vós, mas num futuro vai estar em vós. Pois é, agora chegou a hora da gente explicar isso aqui. Será que o Espírito Santo, que hoje está no nosso coração, estava no coração dos discípulos? Nós vamos nos lembrar que no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava no povo de Deus, dentro do coração deles. Não existia isso no Antigo Testamento. Jesus, ele anunciou, como nós lemos, que isso ia acontecer. Foi uma promessa de Jesus. O Novo Testamento, lembra que Jesus, quando partiu o pão, ele disse, eu estou um Novo Testamento no meu sangue? Pois é, o Antigo Testamento nós conhecemos. O Novo Testamento começou no sangue de Jesus quando ele foi apresentado ao Pai. Então, ele morreu e depois ressuscitou, e isto foi quando o Novo Testamento entrou em efeito. Jesus veio ser esta maneira de que um Novo Testamento fosse se tornado uma realidade. Ele anunciou, ele nos explicou, ele disse o que seria. Amém? Ele nos ensinou, mas ele disse, no meu sangue vai ter um Novo Testamento. E ele derramou seu sangue. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele apresentou diante do Pai. Aleluia. E este sangue é o que nos dá a liberdade contra o pecado. Glória seja dada ao nome de Jesus. Este é o Novo Testamento. Agora, o que o autor da lição nos explica é que depois de Jesus ressuscitado, que é João 20, nós estamos lendo o terceiro texto agora aqui. No versículo 21 e 22, que é o que está aqui na leitura bíblica em classe, diz o seguinte, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Jesus aqui apareceu ressuscitado já tinha morrido, já tinha derramado sangue, já tinha ressuscitado e agora apareceu aos seus discípulos. Assim, aí ele diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, eles estão recebendo o batismo no Espírito Santo ou estão recebendo agora o Espírito Santo dentro deles, como nós o temos? Claro que é a segunda. E é o que o autor da lição nos explica no segundo tópico. Como pode ser isso? Eles não tinham? Não tinham. O Espírito Santo já estava ali, porque neste tempo, depois dos 400 anos de silêncio, aprove a Deus que fosse um tempo, não é? Com a vinda de Jesus, o Espírito Santo já estava nesta realidade nossa aqui, junto à pessoa de Jesus. No Antigo Testamento, ele vinha, ele dava poder a uma pessoa, ele usava ele trazia uma mensagem a um profeta, mas não há o contexto dele habitar no coração como existe nos nossos dias. Agora, depois de Jesus ressuscitado, aquilo que ele prometeu, chegou a hora que ele podia dar, e ele deu aos discípulos ali. E a partir daquele momento, todos os salvos receberiam, porque eu e você recebemos. Mas veja que receber o Espírito para habitar em nós é o primeiro processo junto do momento da salvação. Agora, no terceiro tópico, nós vamos aprender sobre o batismo no Espírito Santo. Vamos aprender 3 coisas aí. A primeira, a promessa do batismo do Espírito Santo foi feita pelo Pai. Tem gente que pensa que o movimento pentecostal nasceu na Azusa Street. Não. Na verdade, o movimento pentecostal ele não é um movimento, ele é uma promessa do Pai. Não é nem do Espírito, não é nem de Atos 2. A gente vai aprender isso aqui agora. Vamos ler Lucas 24, 49? Olha aqui que Jesus diz. E eis que sobre vós envio a promessa de quem? A promessa de quem? Isso, de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do ato sejais o quê? Revestidos de poder. Então, o Pai tinha feito uma promessa para eles, para o seu povo. E Jesus diz agora, então, chegou a hora de receber, vão para lá e vocês vão ser revestidos de poder. Esta promessa é um revestimento de poder. O Espírito Santo já tinha descido, no Atos 2, de 1 a 4, a Bíblia diz como foi que desceu. E aí eles saíram para fora e começaram a falar em línguas estranhas, e começaram a agir de uma maneira que ninguém entendia. Alguém pensou que eles estavam bêbados e Pedro é levantado ali e diz, não tem nada de bebedice. Aí eu vou ler do 16 em diante. Ele diz, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, lá no Antigo Testamento. Olha o que o profeta Joel disse. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne.
E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então veja no versículo 17, diz Deus. Diz o Pai, diz o revelador de tudo no Antigo Testamento, pelo seu profeta Joel, ele trouxe estas palavras, que no futuro haveria um dia, haveria um tempo de derramamento do seu Espírito. E Pedro, agora usado pelo Espírito Santo, diz, este derramamento que você está vendo aqui, é o cumprimento dessa promessa. E este é uma promessa para estes últimos dias que começaram ali, e vão até o fim dos tempos. As coisas, muitas coisas na Bíblia é revelada para os últimos dias. Não é só grande tribulação que chama-se últimos dias. A partir deste momento, já se conta neste período aí. Segunda coisa que nós aprendemos acerca do batismo. Primeiro, que não é coisa de Azusa Street, não é movimento da Assembleia de Deus. É promessa de quem? Do Pai. Do Pai. O filho, né, só mandou esperar e dizer, eu vou mandar, mas a promessa quem fez foi o Pai. Segundo, o batismo do Espírito Santo é dado aos salvos. Isso aqui é muito importante. A quem já é convertido, em quem o Espírito Santo já habita. Eu não botei texto aqui porque a gente aprendeu isso. A gente aprendeu que completamente fora desse derramamento, as pessoas já receberam, quando aceitaram Jesus, o Senhor habitando nelas. Creu, confessou, se arrependeu, ou seja, tornou-se salvo, o Espírito Santo vem habitar em você. Você se torna templo de Deus com a pessoa do Espírito Santo habitando, frutificando na sua vida. Isso é uma realidade para todos os crentes que estão no caminho da salvação. O batismo do Espírito Santo é outra coisa, chama-se um revestimento de poder, como Jesus falou. O batismo é um revestimento de poder evidenciado por falar em outras línguas. Vou botar 3 textos aí que evidencia isso. Nem todos os textos do batismo do Espírito Santo falam que falou em línguas. Nem todos falam. Mas não é que não falaram em línguas, é que o texto não fala deste detalhe. A língua estranha é a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. E aqueles irmãos que receberam e tem o Espírito Santo dentro de você e não fala em línguas. Eu não estou dizendo de receber o Espírito para viver em você. Esse todo crente tem. É isso que a gente tem que entender, porque é simples e é uma verdade bíblica. Todo mundo que é crente, nascido de novo, tem o Espírito Santo morando dentro de si. Todos os irmãos. Entendemos isso? Agora, batismo com o Espírito Santo é separado. É separado. E a evidência para que a gente saiba que fui batizado é que nós falamos em língua estranha. E até vou abrir um parênteses aqui e dizer que mesmo que você falou naquele dia e não falou mais depois, você foi batizado no Espírito Santo, ok? Foi. Você evidenciou, falou línguas estranhas e você foi batizado no Espírito Santo. E você vai perceber na sua vida o mesmo vigor espiritual de outras pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. Há algo novo que acontece, você é uma autoridade diferente. Há algo especial. Né? Não é uma mudança como quem sai do mundo. Quando o Espírito habita em você, qual é a pedra de toque que todo mundo que é crente tem? É a aversão ao pecado. Se sentir, quando a gente peca, sente que pecou, fica muito mal, tem que pedir perdão, porque o Espírito Santo habita em nós. E uma série de outras coisas não é o assunto dessa aula. Mas o que eu quero que nós entendamos, saímos conscientes, é que todo mundo que é salvo, tá no caminho de salvação. Ele tem o Espírito Santo dentro de si. E o batismo do Espírito Santo é separado e é evidenciado por falar em outras línguas. Vamos aos textos. Atos 2 e 4 diz, e todos, esse foi o primeiro caso, né? Foram cheios do Espírito Santo e começaram a fazer o quê? A falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 10, 44 a 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Por quê? Por quê? Eles tinham certeza agora. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então,
Até quem não acreditava, será? Deus deu a prova assim. Eles têm. Até quando depois Pedro foi se explicar lá para a igreja, por que você batizou eles? Ele disse, Jesus foi o primeiro a mandar sobre eles a mesma coisa que mandou sobre nós. Então, o ok veio, né, do céu, veio de Jesus. Glória a Jesus. Então, falaram em línguas. Atos 19, 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Então, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder e é evidenciado por falar em línguas estranhas. Aprendemos bastante? Pela graça de Deus, eu creio que sim. Eu espero em Deus que nós tenhamos essa graça de enraizar esta verdade bíblica sobre a separação das obras do Espírito Santo em relação ao pecador, em relação ao nascido de novo e em relação àquele que é revestido de poder ao batismo no Espírito Santo, que não salva ninguém. O processo do Espírito Santo junto à salvação é este do meio aqui, né? Mas que a igreja é chamada a, uma vez tendo, nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, tendo o novo nascimento, logo que vinham, você vê, Pedro e João, quando vieram ver os irmãos de Samaria que aceitaram a primeira coisa, já foram batizados no Espírito Santo? Vamos orar. Impondo as mãos, receberam. Paulo chegava em outro lugar, viam os irmãos já convertidos, vocês já receberam o Espírito Santo? Ele diz, não, a gente não soube nem que Espírito Santo existe. Não, então deixa eu explicar aqui. E ali também orou por isso. Então vemos um e outro caso, a mesma coisa. Por quê? Porque Senhor, esta promessa não foi de Azusa Street, não foi das Assembleias de Deus ou outra denominação pentecostal, foi a promessa do Pai para os últimos dias, os quais nós estamos vivendo. Ele proveu para nós este revestimento e diga de passagem, irmãos, nós precisamos. Busquemos, porque Deus sabe o que faz de nos chamar para ter esta realidade. Síntese e fixação, eu coloquei 3 frases para nós repetirmos com os irmãos. Primeiro, o Espírito Santo convence o pecador e o regenera. Vamos lá? O Espírito Santo convence o pecador e o regenera. Segundo lugar, o Espírito Santo mora no coração do crente. Vamos lá? O Espírito Santo mora no coração do crente. Terceiro lugar, o Espírito Santo reveste o crente de poder para evangelizar e edificar a igreja. Todos juntos? O Espírito Santo reveste o crente de poder para evangelizar e edificar a igreja. Então, nós não falamos nos dons, né, porque a aula ficaria longa demais, mas eu penso que isso cobre bastante, assim que se você quiser ver alguma coisa mais profunda sobre o batismo do Espírito Santo, a aula regular neste canal já está disponibilizada. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.